Boa noite, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos, junto com o pessoal que está aqui assistindo a gente ao vivo, mais uma vez, uma boa noite a todos, espero que estejam todos muito bem, e vamos lá. Antes da gente começar, gente, esse é o último capítulo, tá, do Livro dos Médiuns. A gente tem, na verdade, mais um capítulo que ele falaria do vocabulário espírita e as notas explicativas. Mas esse capítulo a gente não vai passar aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse, curiosidade, vocês podem olhar direto no livro. Mas ele, na verdade, assim, o vocabulário espírita, ele é mais ou menos um dicionário, então ele tem lá espíritos batedores, o que são, né? Meio uma explicaçãozinha de alguns termos que a gente usa, que a gente estudou, né, durante o livro. E a parte das notas explicativas são aquelas notas, né, que tem no rodapé. Às vezes a gente está lendo lá, tem um númerozinho em cima e aí tem uma notinha explicativa, mas a gente já passou por essas explicações durante as aulas. Então, por isso que a gente não vai passar os próximos capítulos, tá? Esses dois capítulos finais. Então, a gente acaba hoje com as dissertações espíritas, e aí a gente até gostaria de aproveitar, pedir até para o pessoal que está no YouTube, manda para a gente na descrição dos comentários, né, do vídeo, quais temas que vocês teriam interesse de estudar, de ver vídeos, né, de ter mais conhecimento. E aí, gente, não se prendam a títulos de livros, vamos pensar em conteúdo, né? Então, eu gostaria de saber mais sobre os corpos espirituais, ou eu gostaria de saber mais sobre ectoplasma, ou eu gostaria de saber mais sobre como é o plano espiritual, como funciona o mecanismo da mediunidade, enfim, pensem em temas que vocês acham bacanas a gente abordar, e aí deixem pra gente na descrição do vídeo, quem tá aqui ao vivo também no final pode passar para mim ou mandar no chat, no nosso grupo de WhatsApp, e aí a gente vai elaborando, né, os próximos estudos com base no interesse de vocês. Assim fica mais dinâmico, fica mais interessante para todo mundo, tá bom? Mas vamos lá, então. Então, vamos fechar o Livro dos Médiuns com chave de ouro, falando das dissertações espíritas, tá? Gente, o que que é esse capítulo? Vocês vão ver que a minha aula vai ser curtinha, porque essas dissertações espíritas nada mais são do que alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Pela linguagem, vocês dá para ver que não fui eu que escrevi isso, né? Eu tirei de lá do capítulo. Então, o que que Kardec fez? Vamos lembrar, né? Então, quando Kardec começou a estudar o fenômeno espírita, o fenômeno espiritual, né? Quando ele começou a estudar as mesas girantes, quando ele começou a estudar os fenômenos físicos, ele reuniu médiums e fez perguntas e respostas. Lembram lá do Livro dos Espíritos, né? Então, fez algumas perguntas e respostas para tirar dúvidas, para conhecer, para entender. E além dos médiuns que trabalhavam diretamente com ele em Paris, ele mandava cartas ao redor do mundo, muito próximo ali na Europa, provavelmente, né? Pensando na época que eles estavam, mas enfim, mandava essas cartas, fazendo as mesmas perguntas que estavam sendo feitas por ele. E aí ele juntava as respostas que voltavam, e foi assim que ele fez a codificação. Então, em alguns momentos, né, como a gente conversou muito na minha última aula, eram feitas as evocações para chamar os espíritos que auxiliavam Kardec, que auxiliavam na codificação da obra, para que eles pudessem responder, para que eles pudessem explicar, mas em outros casos, como tá dito aí, foram ditados espontâneos, então foram espíritos que vieram espontaneamente, sem serem chamados para alguma pergunta específica, e deram alguns relatos, fizeram algumas dissertações sobre esses temas. Então, o espiritismo, os médiuns, as sociedades espíritas, e aí a gente tem uma parte de comunicações apócrifas. Então, por que eu falei que minha aula vai ser muito rápida? Gente, então, tudo que a gente vai falar aqui, todas essas comunicações, elas tratam de assuntos que já foram trazidos para a gente nos capítulos específicos, tá? Então, vai ser curtinho, eu trouxe alguns pontos importantes para a gente destacar e relembrar. Mas é tudo coisa que a gente já viu falado por espíritos diferentes, tá? Então vamos começar
as dissertações espíritas falando sobre o espiritismo, tá? E aí, gente, como eu falei, eu fiz um destaque em algumas das comunicações que eu achei relevantes a gente trazer, mas todas estão lá na íntegra. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá, leiam elas. Todas as vezes que eu colocar parênteses e reticências, os 3 pontinhos, é porque é um recorte, então tem texto ou antes ou depois daquilo que eu trouxe, tá? Então, tudo isso é a escrita fiel do que estava no livro, tá? Vamos lá. Então, essa primeira mensagem, ela veio do Santo Agostinho. O que ele falou, né, sobre o Espiritismo? Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa existência. Porém, não serei ditosos se não tornardes a viver neste globo por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas? Coraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Então, gente, aqui, o que o Santo Agostinho estava destacando acerca do espiritismo, né? A gente, às vezes, muitas vezes, pensa, né, sobre a questão de vida futura, sobre várias encarnações, e aí, o que ele está trazendo aqui para fortalecer a nossa fé, né? Mesmo que você não veja o resultado da sua obra, né, daquilo que você está construindo, daquilo que você está trabalhando nessa vida, não vai ser maravilhoso você poder gozar disso, né? Você poder usufruir disso quando você voltar para cá, sob outras vidas, né? Então, a gente não tem que pensar, quando a gente fala, isso é muito comum a gente ouvir nas reuniões, em palestras, em estudos espíritas, é a gente falar que a gente tem que fortalecer a nossa fé na vida futura. Porque às vezes a gente se prende muito na vida material e a gente está aqui só pensando, eu, Gabriela, coordenadora de comércio exterior, moro em São João da Boa Vista, eu faço isso. Eu estou me colocando nessa situação e estou focando só nos meus objetivos aqui, meus, desse momento, e não penso em tudo que vai vir depois, que eu vou desencarnar, que eu vou passar um tempo no plano espiritual, mas eu vou voltar para cá, espero que para a Terra, quando for um mundo de regeneração. Então, quando a gente faz os nossos planos pensando só na nossa vida física atual, a gente nem sempre consegue ter essa fé e ter esse incentivo, né, de fazer as construções de longo prazo. Então, hoje eu trabalhando num centro espírita, estou construindo algo, estou ajudando pessoas, estou montando, né, erguendo uma casa junto de uma forma que quem vai usufruir disso não precisam ser eu, necessariamente. Às vezes a gente batalha muito, mas quem vai usufruir isso vem depois, né? Então, a nossa fé na vida futura, ela é muito importante. E aí, Deus, né, como ele colocou aqui, né? Deus vos coroará a obra. Então, Deus que vai nos gratificar, né? Assim, nos auxiliar na obra, sendo ela feita de boa vontade, de fé, com o foco no Evangelho de Jesus Cristo, né? Vamos lá. Ainda acerca sobre o Espiritismo, a gente tem outras 2 mensagens aqui que são do. Desculpa, gente, estou só mudando aqui porque estava na minha frente. Que são mensagens do Rousseau e de São Luís, tá? A reencarnação
E as provas sofridas antes de atingir o espírito a meta suprema não são revelações, porém uma confirmação importante. Tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente meio, porquanto, ao meu ver, o espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Então, aqui é muito interessante essa passagem do J.J. Rousseau, que ele fala, né, que na verdade é tudo isso que o espiritismo está trazendo da reencarnação e as provas, né, de tudo isso que a gente está passando, tudo isso, eles não são necessariamente revelações, elas são confirmações. O que ele quer dizer com isso, né, gente? Essas verdades já existem há muito tempo, né? Essas verdades, isso não é porque a gente acredita que é verdade, a gente acreditando ou não, isso é verdade, né? Então, o espiritismo, ele é essa alavanca para afastar as barreiras da cegueira, tá? Ah, então só quem é espírita consegue enxergar a verdade? Não, ele é uma alavanca para afastar as barreiras da cegueira. Existem pessoas que conseguem se elevar, que conseguem entender, que fazem a caridade, mesmo sem estudarem o Espiritismo, né? Mas o Espiritismo trazendo essas verdades à tona, né? Confirmando essas verdades, ele é um meio, é uma alavanca de afastar, então, as barreiras da cegueira, tá? E aí depois São Luís vem e complementa, né? A mensagem dele era bem comprida, por isso que eu resumi, né? Trouxe alguns trechos só. A ninguém a atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos, a persuasão não virá senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Gente, essa frase, né, essa introdução aqui, ela é muito importante, quando a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente quer convencer as pessoas do espiritismo, a gente quer convencer de que é verdade, a gente quer convencer da nossa fé. Gente, ninguém vai ser... ninguém vai mudar de opinião, vamos dizer assim, ninguém vai ser convencido pela insistência. As pessoas só vão ser, vou dizer, persuadidos, né? Talvez convencidos das verdades, quando a gente for reto, né? Se a gente for correto nos nossos pareceres, quando a gente tiver tolerância para com as outras pessoas, quando a gente agir com caridade. Lembrem daquilo, gente. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Algo muito parecido com isso, eu acho que não são exatamente essas palavras, mas essa é a ideia. Então, se a gente for tolerante, se a gente for caridoso, se a gente não ficar tentando convencer os outros, gente, não importa. A reencarnação, ela é verdade, independente se a pessoa acredita ou não. Se a gente agir, né, então, com tolerância, praticando a caridade, mostrando no nosso dia a dia isso sim vai fazer com que as pessoas se interessem e vão procurar conhecer um pouco mais sobre as verdades do Espiritismo, tá? Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Então, aqui, gente, é mesmo isso que eu estava falando, né? Então, a gente não tem que tentar violar a opinião, né? Independente de que forma seja. A gente tem que fazer a nossa parte com humildade, com modéstia, quietos no nosso canto. Aquela história, não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, na verdade. A gente não tem que ficar aí fazendo demonstrações de espiritismo, falando abertamente. A gente tem que fazer as nossas reuniões, a gente tem que ter palestra e passe aberto para todo mundo que quiser participar, faça o convite para as pessoas, mas a gente não precisa, né, ficar forçando isso para as pessoas, porque não é assim que a gente vai convencer ninguém, né? E a gente não vai convencer ninguém, né? Quem vai convencer é a doutrina, né? Enfim. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção.
fazei o mesmo vós outros espíritas. Então, né, os espíritos que vêm trabalhar com a gente, dos mais evoluídos aos menos evoluídos, mas que estão trabalhando pelo progresso, eles fazem isso por ordem de Deus. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte e seguir em frente, né? E aí, aqui, a gente só fazer um parênteses, né? Lembrando do que a gente falou já sobre essa questão de nomes, né? Então, tem uma parte da passagem que ele fala também muito sobre os espíritos elevados, né? Na questão hierarquia moral, né? Que a gente deve tratar com muita desconfiança quando eles trazem nomes ditosos, né? Nomes conhecidos, famosos, né? Por quê? E outra, né? Mesmo a gente achar que, mesmo que não dê um nome, a gente fala, nossa, veio se comunicar aqui com a gente Jesus Cristo. A gente já falou sobre isso, gente, não tem nem sintonia, né? A gente tem que ser muito orgulhoso, né? Para a gente achar que a gente é digno, né? De receber mensagens, de receber comunicações de espíritos de tanta grandeza, né? Então, só para a gente ter esse lembrete, então, que sim, a gente tem que fazer a nossa parte, sim, a gente tem espíritos extremamente benéficos, benevolentes, né? Desculpa, que nos auxiliam, mas a gente não precisa se apegar a nomes, né? Às vezes a gente pergunta numa reunião mediúnica, como que é seu nome? Mas assim, só como meio de você tratar a pessoa, não porque vai fazer diferença se ele falar se é José ou se ele falar que é São Miguel Arcanjo. Não vai fazer diferença, né? Quando você pergunta isso sem esse interesse assim, não tem problema nenhum. O que ele está querendo dizer nesse ponto é isso, né? Ai, nossa, foi Bezerra de Menezes. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso orgulho na hora das comunicações, tá? Vou tomar mais um golinho d'água e já tá a próxima. Tô falando, gente, vai ser super rápido, a gente já tá no segundo tópico. Então, vamos lá. Agora, foram as dissertações, foram as comunicações que foram passadas relacionadas a médiums, tá? Então, Schenning falou assim, todos os homens são médios. Ponto. Ó, que beleza. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Vou até repetir. Quando sabem escutá-lo, tá? Agora, que um se comunique indiretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. A gente também já falou sobre isso nas reuniões passadas, né? Então, gente, todos somos médiuns. As mediunidades têm finalidades diferentes, as mediunidades têm mecanismos diferentes e cada um está num grau de percepção diferente do outro. E aí aqui não faz diferença, não é assim, porque a Gabi tem a mediunidade de fono e ela age muito por intuição, ela não fica envolvida, então ela é um espírito de luz. Quem me dera, né? Não é isso. A gente só está dizendo que tem pessoas que, por questões fisiológicas, que por questões, muitas vezes até de alimentação, disso, de aquilo, tem Kármicas. por questões kármicas também, tem pessoas, então as mediunidades são diferentes. Então existem graus diferentes de mediunidade, não quer dizer que um é melhor do que o outro. O que lembra sempre disso, gente, o que é uma coisa que eles batem muito na tecla nesse livro. O que faz um espírito ser superior ou não, o que faz tanto encarnado quanto desencarnado é a moralidade, tá? Vamos lembrar sempre disso. Tá? Então, aqui, como ele está falando, todos somos médiums. Todos nós temos um espírito protetor, um espírito, o anjo guardião, o mentor, não importa o nome que a gente vai dar para ele, o guia, não importa. Todos temos alguém que nos dirige para o bem, quando a gente sabe escutar ele. Quem não é médium não tem? Tem também, é isso que ele está falando. Quem não é médium, não importa se eu estou dando a comunicação diretamente verbal ou se ele está me aconselhando e eu estou achando que sou eu mesma que estou pensando aquilo. Não importa, tá? Se a gente souber escutá-lo, ele vai estar lá por nós.
Escutai essa voz interior, esse bom gênio, que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns, tá? Então vamos lembrar sempre que a gente tem esse espírito protetor, esse anjo guardião que nos auxilia, tá? E a gente só basta ouvir, né? E querer se comunicar, querer estar em sintonia, que a gente vai estar cada vez mais próximo desse espírito, tá? E aqui, gente, eu vou fazer um parênteses, e aí depois, no final, vocês podem. O pessoal que está aqui me ajuda a corrigir, mas eu já li alguns livros que falam assim, né? Que todos temos o nosso anjo guardião e todos temos os nossos protetores. São espíritos diferentes. O anjo guardião, que a gente chama, ele é um espírito mais elevado, por isso que ele fala, né? O vosso anjo guardião que do alto dos céus vos estende as mãos. É um espírito normalmente mais elevado, que acompanha a gente por todas as nossas encarnações. Então, ele é um espírito que auxilia a gente indiretamente, de longe, vamos dizer assim, durante todas as nossas encarnações, ou grande parte das nossas encarnações, aí exatamente não vou saber dizer. E nós temos a cada encarnação os nossos espíritos protetores, que é aquele que a gente brinca, que a gente fala que é o nosso mentor, que tá uma caixinha de fósforo acima da gente. Então, são os espíritos que são mais ligados a nós, que têm mais afinidades com nós, conosco, que estão mais perto do plano terrestre, né? Estão na crosta terrestre, para nos ajudar. Tá? Então, aqui, quando ele fala dessa voz interior, dessa intuição, ele está falando até da gente se conectar diretamente com o nosso anjo guardião lá do alto dos céus. Depois, a gente teve uma comunicação do Pedro Juti, não sei, depende de qual é a língua dele, que ele era o pai do médium, e ele foi que deu uma comunicação. Para a gente ver, gente, que não importa o nome do espírito, o que importa é a mensagem que ele vai passar para a gente, né? Então, o que ele falou? O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios dos eleuses se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médios, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Todo o progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor o haver permitido assistais à aurora bendita. Então, olha que bonita essa mensagem, né, gente? Então, aqui, lembrando a gente que a mediunidade não é algo do espiritismo, lembrando a gente que a mediunidade é algo que tem desde os primórdios, desde antes de Jesus Cristo vir até a Terra, e que os profetas, os grandes filósofos, e muitas vezes, né, os grandes nomes da história, eles estão sendo assistidos pelos espíritos superiores. E os grandes nomes da história de ruim, vamos dizer assim, eles também estão sendo assistidos por espíritos, mas não os elevados, né? Eles estão em sintonia com outro tipo de espírito que a gente já viu, né? A gente já falou daqueles que são zombeteiros, aqueles que são maus, aqueles, enfim, né? Que são aqueles que ainda estão tentando alcançar a escala evolutiva, tá? Mas o mais importante dessa mensagem, né? Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. É uma coisa que a gente já conversou também bastante sobre a questão da transição planetária, né? Então, o planeta Terra, hoje, é um planeta que abriga espíritos que estão aqui para espiar e provar os seus aprendizados. E ele está se tornando, porque tudo evolui, inclusive os mundos, ele está se tornando um planeta de regeneração. E aí a diferença que a gente já viu também no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, acho que é no Livro dos Espíritos, né? Acho que tá lá, que o mundo de provas e expiações em que a gente vive, ainda há predominância do mal. E no mundo de regeneração, já existe a maior predominância do bem. Não quer dizer que vão ser espíritos puros, perfeitos, não vai ter defeito, não vai ter gente má. Não é isso, mas a predominância, a grande maioria,
vai ser de espíritos que já estão propensos para o bem. Ainda vamos ser egoístas, ainda vamos ser orgulhosos, ainda vamos ser vaidosos, mas a gente vai estar vivendo numa sociedade em que se preocupa mais com o próximo, com a caridade, enfim. E é isso que ele fala aqui. Então a gente não tem que se preocupar que a gente não vai estar aqui, eu, Gabriela Pérez Fernandes, não vou estar aqui para ver esse dia, mas a gente tem que agradecer por fazer parte do trabalho de formação disso tudo. E, se Deus permitir, a gente tem a nossa próxima reencarnação nesse planeta também, se a nossa sintonia bater, né? Se a nossa sintonia nos permitir ficar Você por aqui. provavelmente pode ver, porque pela projeção de Chico Emmanuel, é 2050 e pouco. A minha mãe tá falando que talvez eu veja, porque a projeção que eles fizeram era de 2050 e pouco, que seria a troca, vamos dizer assim, né? Já estaria. Os espíritos, parece que 200 mil espíritos extremamente iluminados iriam nascer por volta de 2036, 35. E aí eles já estariam com a idade de estar em formação. Ele até comenta, os políticos, né, os líderes atuais estarão desencarnados e novos estarão no mundo. Ótimo. Gente, vocês ouviram tudo que minha mãe falou? Alguém pode só abrir o microfone só para me falar um sim ou não? Senão eu repito. Sim. Obrigada. Então é isso, gente. Então, mas ela falou, né? Por isso que ela falou que 2050, então que talvez eu visse, né, gente? Mas eu não sei, eu sou muito estressada, talvez eu morra de infarto antes. Vamos ver, tomara que eu esteja aqui para ver isso acontecer, gente. Mas é isso. Então, estamos nessa transição. Então, pode ser que alguns de nós ainda vejamos isso acontecendo, mas não importa. O que importa é a gente trabalhar para nossa evolução moral, para que a gente possa ficar aqui, né? Não é só, por exemplo, estou viva ainda em 2050, vi tudo isso acontecer, ai, que lindo, que maravilhoso. Aí eu desencarno e vou para outro planeta, porque minha sintonia não bate. Não adianta nada, né? Gabi, Então, oi. a previsão é que até 2057 o planeta já esteja totalmente regenerado. Isso, então é isso, perfeito, obrigada. É isso, né? E aí vão ser cerca de 200 mil espíritos evoluídos que vão encarnar na Terra, né? E aí eles vão ajudar a gente a alavancar isso, mas aí um pouco mais próximo dessa data. Perfeito, gente. Então, mas é isso, né? O importante é a gente se melhorar, a gente trabalhar para a gente continuar aqui, não só ver isso, depois vazar e ir para outro planeta de provas e expiações e começar tudo de novo, né? Então, melhor a gente e fazendo a nossa parte aqui, colocando as nossas pedrinhas para ajudar. Ainda sobre os médiuns, a gente tem outras duas comunicações. Uma delas é de Joana d'Arc, e a outra é do Espírito de Verdade. Então, Joana d'Arc fala assim: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Olha só, gente, olha isso. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecido fostes. Ó, a gente aqui, ó, a gente médium aqui, ó, tem que ficar muito esperto. Primeiro ponto, gente, acho que isso é o mais importante, né? Mais uma vez, falando da gente confiar, a gente se conectar, a gente estar escutando o nosso anjo guardião, tá? Isso é o mais importante, porque o nosso maior inimigo, quem é? Nós mesmos. É o orgulho que existe dentro de nós. Então, a gente tem que, sim, se policiar, se vigiar, tentar se manter em conexão com o anjo guardião o máximo que a gente puder, para que a gente consiga fugir desse nosso próprio inimigo. Mas, aí, falando especificamente dos médiuns, a gente lembrar, aquele que muito tem, mais lhe será dado. Então, aquele que muito recebeu, aquele que foi mais favorecido, e por que aqui foi muito mais favorecido? Gente, se eu sou médium, é muito mais lógico que eu acredite no que eu tô falando, né? Se eu não sou um charlatão, se eu tô ouvindo um espírito falar pela minha boca, escrever pela minha mão essas coisas sobre a vida espiritual, como que eu vou duvidar disso? Vocês concordam comigo? Então, o médium, ele é favorecido nesse sentido principalmente, né? E outra, muitas vezes a mediunidade, ela é, sim, uma
expiação, então alguém que precisa trabalhar algo e a mediunidade vem como uma forma da pessoa, eu vou falar de uma forma bem chucra, tá, gente? Pagar seus pecados, mas entendam, tá, o que eu tô querendo dizer. Então, é uma forma da pessoa ficar em dia com a justiça divina, vamos dizer assim. Tem esses casos. Tem os casos que é uma prova, então é uma prova para vaidade, muitas vezes, da pessoa, porque eu sou médium, e aí aí existe muito, muito, muito disso ainda nos centros espíritas e espiritualistas. Nossa, a Gabi é médium, ela é um espírito elevado, porque ela recebe o mentor da casa. Isso, gente, é uma extrema prova para o médium. Porque o médium que se envaidece e fala: nossa, eu recebo o Pai José toda reunião. Ai, o mentor. Ai, o São Miguel Arcanjo. Ai, o Bezerra de Menezes. Eu recebo só espíritos de estirpe. Eu recebo só espíritos elevados. Olha isso. Olha o perigo dessa vaidade. Então, também pode ser uma prova para que nós nos policiemos e para a gente se manter no nosso lugar, no nosso devido lugar, que essas comunicações não são nossas, né? Existe sim afinidade, existe sim a harmonia, né? Facilidade de comunicação devido às energias, mas a gente tem que lembrar que numa reunião mediúnica tudo é preparado para que determinado espírito possa se comunicar. E mais uma vez, não é porque falou que é Chico Xavier que é Chico Xavier, né? Além disso, né, um terceiro modo da mediunidade vir, ela é uma missão, né? Ah, eu sou um espírito de luz, eu vim aqui com missão de ser médium. Quem nunca médium quis ser um Chico Xavier, né? É mais ou menos por aí, gente. Chico Xavier era um médium que tinha mediunidade de missão. Divaldo Franco é um médico que tem mediunidade de missão. É diferente da gente, meros mortais, que fazemos o nosso trabalho malemar e estamos aqui, capengando, né? Então, a maioria de nós, a maioria dos médios, tô falando nós porque eu sou médium, tá, gente? Vocês já perceberam isso, né? A maioria dos médiums vem para provar ou para expiar, porque a mediunidade é uma forma de trabalho, e querendo ou não, se você é médium, se você não trabalhar, você vai acabar sofrendo muito com isso. Então, é uma forma de dar um empurrãozinho para a gente realmente trabalhar, tá? E aí, a última mensagem sobre médiuns, a gente trouxe do Espírito de Verdade. As grandes missões só aos homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Aqui, gente, tá bem realmente em sintonia do que eu acabei de falar, né? Então, grandes missões só homens de escola, né? Então, só espíritos mais preparados, mais elevados, que vão receber essa missão de Deus. E não é que a pessoa vai lá e fica procurando, deixa eu achar um lugar aqui, eu quero ser médium, eu quero publicar livro. Não é isso. Ele já nasce, ele já vai ser direcionado para aquele meio, para que ele possa prestar o melhor serviço, vamos dizer assim, possível, tá? Nunca será demais eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer, com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão neste mundo, e no outro, severo castigo. Então, mais uma vez, reforçando aquilo que eu estava falando. A gente tem que ficar muito atento, né? Então, não é porque o espírito fala, nossa, essa médium é fantástica, olha, o trabalho que você desempenha, nossa, eu quase não tenho nem que despender energia para me comunicar por você. Gente, presta atenção, né? Vamos prestar atenção nisso, porque a gente aqui não é nada mais, nada menos do que um trabalhador. Então, a gente tem uma função muito importante, mas nós somos igualmente. Eu vou até mudar o que eu quis dizer, vou até mudar a frase. Nós temos uma tarefa muito específica, mas a nossa importância é a mesma do que dos dialogadores, do que dos sustentadores, do que dos. Eu esqueci o nome da palavra
que dá, dos cambonas, nós somos a mesma coisa. Então, não importa se uma pessoa está como médium ou se a pessoa está como dialogador, a importância dos dois é a mesma, porque sem um, o trabalho não vai acontecer do mesmo jeito. Sem a sustentação, a gente não vai conseguir ter o tipo de energia, vibração, padrão que a gente precisa para a reunião. Então, a importância é a mesma. Então, a gente tem que ficar tomar muito cuidado com esses espíritos que podem vir e falar do nosso papel, de como, nossa, né, sensacional, enfim, tá? Lembrem-se sempre dessas palavras. Aquele que se exaltar, que exalçar, será humilhado. E o que se humilhar, será exalçado, tá? Então, uma mensagem muito bonita do Espírito de verdade. Então, a gente tem que lembrar muito bem disso. Então, tem até uma outra passagem de Jesus que fala... aquele que faz as coisas para receber as glórias neste mundo, já recebeu suas glórias. Então, se ele quer receber as glórias dos homens aqui, ser exaltado, falar que ele é o maioral, ele já recebeu o que ele queria. Então, agora, no plano espiritual, por Deus, pelos espíritos superiores, ele só vai ter que pagar por essa vaidade exacerbada que ele está realçando, tá? E aí, gente, a gente tem mais 2 slides rapidinhos sobre... 2 ou 3, agora não lembro. Falando, então, sobre as sociedades espíritas. Então, né, essas comunicações focadas no médium. E agora falando um pouco sobre as sociedades espíritas. E aqui, gente, a aula do César, né, ele falou bastante sobre as sociedades espíritas, mas aqui a gente pode também trazer isso para os centros espíritas ou espiritualistas que nós temos, tá? Vou tomar mais uma olhada. E vamos lá. Sobre as sociedades espíritas. Essa é mais uma comunicação de São Luís, tá? Deixa eu só ver aqui que eu tenho uma observação que eu anotei. Ah, sim. Aqui é só para reforçar o que eu falei no começo, que na abertura desse capítulo, eles falam que essas comunicações elas foram direcionadas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou outras, né, ou na intenção delas, né, pensando no propósito igual que ela tinha, mas que elas foram transmitidas por diversos médiuns em vários grupos diferentes, tá? Meus amigos e fiéis crentes, ditoso me sinto sempre que vos posso dirigir pela senda do bem. É uma suave missão que Deus me confia e de que me desvaneço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Olha isso, gente, olha já a humildade. Quando a gente começa a ler essas mensagens, a gente já pode ir fazendo os links com o que a gente já estudou, né? Então, olha a humildade de um espírito como São Luís no começo já da sua fala, né? Dizendo o quanto que ele se sente feliz, o quanto ele se sente alegre de ser útil, né? De ajudar na senda do bem. Que o espírito de caridade vos reúna, tanto da caridade que dá, como da que ama. Mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva. Vou repetir. Somente a humildade eleva. Essa a grandeza única que Deus reconhece. Só então os bons espíritos virão a vós. Do contrário, o do mal se apossaria de vossa alma. Sede benditos em nome do Criador, e cresceis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. Olha que mensagem linda, gente. Eu trouxe ela aqui porque o que ela me remete, né? Agora a gente pensando em grupos, né? A gente pensar que a caridade é o que tem que nos reunir, né? Então, tanto a caridade que dá, né, questões materiais, cesta básica, auxílio, né, como a que ama. Então, né, o auxílio, o amor que a gente espalha aos frequentadores, aos colegas que trabalham com a gente, né? Então, a gente tem que ser unidos, firmes no bem, sempre com humildade, pensando que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Então, nós todos, como grupo, né, como um centro espírita, como um centro espiritualista, a gente tem que se unir
sempre no bem, sempre na humildade, sempre na caridade, tá? E aí, São Vicente de Paulo também trouxe, né? A união faz a força, sedes unidos para serdes fortes. E isso, gente, é algo que faz uma diferença incrível num grupo espírita, espiritualistas. Quando eu falo espírita, gente, por favor, entendam espiritualistas, tá? Eu tô abrangendo, não tô querendo dizer só espíritas que estudam o kardecismo, tá? Mas a união, ela é muito importante, porque se a gente tem um local em que existem disputas, controvérsias, inimizades, a gente não vai ter um local unido, um local coeso. E aí é através dessas rachaduras que os maus espíritos vão se aproveitar para causar mais discórdia, para disseminar inimizade, para disseminar o ódio, para disseminar o orgulho, a vaidade. E aí não tem como a gente ter esse tipo de sentimento, a gente ter esse tipo de disputa e ao mesmo tempo estar trabalhando em nome de Jesus. Então essa união, ela é muito importante. E a gente fala muito isso, quem trabalha, né, em reuniões mediúnicas, a gente fala muito dessa questão da afinidade, né? Então quando você tem afinidade pelas pessoas que estão na mesma reunião que você, quando você tem um sentimento de amizade mesmo, né, um carinho por aquelas pessoas, você fortalece muito mais a proteção, você fortalece muito mais a intuição, você fortalece muito mais a interatividade com os espíritos benfeitores que trabalham junto com a gente, tá? Isso é muito importante, muito, muito importante. E aí, então, a última sobre as sociedades espíritas, vem uma mensagem do Fenelon. Então, ela é grandinha, gente, mas eu vou lendo e pausando para a gente falar, tá? Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu o aprovo. Lembrando, gente, então são mensagens que foram recebidas em diversos momentos na Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Então, o Fenelon estava falando, né, que, gente, vocês querem formar um grupo? Maravilha, eu aprovo. Porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Então, ele está falando, né? Nós espíritos desencarnados, nós vemos com muita satisfação essa questão do grupo espírita, porque Deus não deu essa faculdade maravilhosa de mediunidade para o médium usar só para ele mesmo, né? Mas sim para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que isolados estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. Então, aquilo que também nós já falamos em outras aulas, né? A questão das comunicações. Quando a gente tem um médium único que está ali dando comunicação, é muito mais difícil de você passar pelo crivo da razão. E quando você está num grupo, né, com pessoas diferentes ali, você consegue muitas vezes passar por essa, que ele brinca de fala, né, fiscalização, mas é exatamente isso, né? Passar pelo crivo da razão aquelas comunicações. Aí está para vós, e se o orgulho não vos subjuga, compreendê-los-ei e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis. Então, aqui, gente, a gente está falando, ai, nossa, a gente precisa de muita gente no nosso centro, a gente precisa de muitos trabalhadores no nosso centro, a gente precisa de muita gente para conseguir fazer o bem. Não. Olha que interessante que ele fala. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis. E por quê? Gente, o que é mais fácil? Pensem comigo. É mais fácil ter harmonia, coesão, amizade, carinho, respeito por um grupo de 10 pessoas? Ou é mais fácil ter harmonia, coesão, respeito, humildade num grupo de 55 pessoas? César falou bem isso. Ele falou na aula passada dele, né? Então é isso, gente, não é a quantidade de trabalhadores, porque é muito mais fácil a gente trazer essa harmonia, essa união com um número menor de pessoas. Aqui não tá falando que precisa ser, vamos ter
duas pessoas trabalhando na sala. Não, mas é claro que tudo a gente vai adaptar para os trabalhos diferentes, mas é muito importante a gente pensar nisso. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis. É pela qualidade do que a gente está fazendo e não pela quantidade do que a gente está fazendo. Então, é muito melhor a gente ter um grupo pequeno, coeso, né? Então, com ideias similares, com humildade, com carinho entre eles, com respeito. É muito mais fácil você estar trabalhando com uma energia mais elevada, porque ela vai ser mais forte, ela vai ser mais fácil dos espíritos benfeitores da casa, né? Os mentores da casa se aproximarem, se conectarem, porque não vai ter discórdia dali. E aqui, gente, não é discórdia de não falar assim, cada um tem que ter, todo mundo tem que ter a mesma opinião. Não é isso, é diferente são opiniões diferentes e discórdia, são coisas totalmente diferentes, porque se existe respeito, mesmo que eu pense uma coisa e a Cibele pensa outra, a gente tem o respeito uma pela outra, isso não atrapalha, não é que todo mundo vai ter que pensar igual. Tá? Então a gente consegue entregar uma energia, uma qualidade de um trabalho muito melhor, tá? Aí ele continua falando. Se só pelos fenômenos atrairdes, os que vos procurarem o farão pela curiosidade, e topareis com curiosos que vos não acreditarão e que rirão de vós. Aqui ele estava falando dos fenômenos físicos, mas a gente pode pensar também nas pessoas que vão, eu quero ver a reino mediúnica, eu quero ver, eu nunca vi um médium incorporando, será que eu posso ver? É a mesma coisa, gente. Se as pessoas vão por curiosidade, não agrega, né? Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez vos não acreditem, mas respeitar-vos-ão, e o respeito inspira sempre a confiança, foi o que eu acabei de falar, né? Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Olha que importante, gente. A gente está falando, o espiritismo é a porta, ele tira o véu dos olhos, ele vai trazer a moral e isso e aquilo. Mas se a gente não faz, se a gente não é o primeiro grupo a dar exemplo, olha lá, né? Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Doutra feita, dar-vos-ei novos conselhos. Então, né, depois ele foi lá e passou mais conselhos. Muito legal, né? Acho que essa mensagem foi muito bacana. E aí, gente, já vamos encerrar, quase. Eu falo muito rápido aí, dá certo. Aqui tem um ponto sobre as comunicações apócrifas, tá? E aí eu até trouxe um parênteses, para quem não sabe, as comunicações apócrifas, lê-se no dicionário, que disse de uma obra religiosa destituída de autoridade canônica ou mantida na clandestinidade, ou seja, é uma coisa que não foi aceita aqui, principalmente fala pela Igreja Católica, mas não só, né? Então, são comunicações que não são aceitas. Aí aqui tem até isso daqui é só a introdução. Eu não trouxe nenhuma comunicação apócrifa e vocês vão entender por quê. Qual que é a abertura desse capítulo? Muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, desculpa, terminou o soluço, gente, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo às vezes que se possa apreendê-los à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou comunicações que ele fala de tal modo absurdas que foram assinadas por espíritos, nossa, incríveis. E aí ele colocou no livro exatamente para as pessoas conseguirem ler e ter o senso crítico. Então, eu recomendo a vocês que estão estudando com a gente, abram o livro, vão nessas comunicações apócrifas e vejam como muitas vezes há uma sutileza na hora da enganação. Ou, às vezes, é aquela coisa que chove no molhado, que fala sem falar nada, sabe? Aquelas comunicações que vêm, ai, meus irmãos, vocês são maravilhosos,
Deus abençoe vocês por esse trabalho, porque sem vocês nada aconteceria nesse mundo, porque vocês são fantásticos, porque vocês são maravilhosos, porque vocês têm que ter fé em Deus. Tá. Ok? Beleza, obrigado, né? Então, tem comunicações que a gente vê que muitas vezes são assim, absurdamente, você bate o olho e você já fala, ah, tá bom, falou, mas não falou nada, né? E então é legal você ler essas comunicações apócrifas, porque aí às vezes você consegue, né, ir desenvolvendo esse senso crítico para quando você se deparar com comunicações assim, você poder passar pelo crivo da razão, tá? E agora sim, último slide, eu trouxe uma mensagem do Santo Agostinho. Essa mensagem, gente, na verdade, tá no meio das comunicações desse capítulo, que é quando Kardec estava falando ainda sobre as evocações, né? E aí perguntou para ele, para Santo Agostinho, se tinha um jeito certo de evocar. E aí, por que eu trouxe essa mensagem, né? Porque muitas vezes a gente fala de evocação e a gente fala daquilo que a gente estudou na minha aula retrasada, se não me engano. Ah, chamar um espírito pelo nome. E aqui a gente vai ver que quando Kardec falava de evocação, ele não falava necessariamente da evocação de um espírito específico. Eles montaram, então, um roteirinho de evocação, vamos dizer assim, que Santo Agostinho editou, mais ou menos isso, eles pediram a revisão de Santo Agostinho, e aí vocês vão ver que não é algo assim, por favor, Pai José, vem aqui. Não é isso o que eles estavam montando, tá? Mas é uma mensagem muito legal, muito bonita, que eu acho que vale muito a pena todas as vezes que a gente vai abrir uma reunião, mesmo que seja um evangelho no lar, é algo muito importante, é uma mensagem bonita para a gente trazer para a gente, tá? Então, ela encerra assim, ó. Deus onipotente, nós te rogamos, envieis bons espíritos a nos assistirem e afastes os que nos possam induzir em erro. Dá-nos a luz necessária para da impostura distinguir a verdade. Afasta igualmente os espíritos malfazejos, capazes de lançar entre nós a desunião, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem induzir-se, aqui em teu nome, Senhor, os adjuraremos a que se retirem. Adjuramos que se retirem. Bons espíritos, que presidis os nossos trabalhos, dignai-vos de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que em nós se apague todo sentimento pessoal ante o propósito do bem de todos. Santo Agostinho. Muito bonita essa lição, né, gente? Então, vou encerrar com ela. Mais uma vez, pessoal, último capítulo do Livro dos Médiuns. A gente vai fazer uma pausa agora de algumas semanas, enquanto a gente vai ver os temas que vocês vão trazer para a gente poder continuar o nosso estudo. Então, pessoal do YouTube que está assistindo a gente, por favor, deixem os seus comentários ou mandem para a gente no WhatsApp de quais temas vocês acham interessante, para que a gente possa continuar nessa jornada fantástica de conhecimento juntos. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal do YouTube, eu me despeço de vocês. Fiquem na paz de Deus. Bons estudos nesse meio tempo. Lembrem de mandar esse vídeo para o pessoal da família, dos amigos, que vocês acham que possam se beneficiar com eles, tá bom? Um beijo para vocês e uma boa noite.